oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Te damos graça, Pai, porque mais uma vez estamos na tua presença. Temos o privilégio, Senhor, de se reunirmos, temos o privilégio de estarmos louvando e glorificando o seu nome, Amém. porque o teu nome é grande, o teu nome é glorioso, Pai. Precisamos, Pai, glorificar teu nome Amém. através da reunião dos irmãos em Cristo Jesus. E hoje é domingo, hoje é dia de reunião, hoje é dia de escutar a palavra, hoje é dia de perseverar na palavra do Senhor. E Amém. nós, Senhor, como filhos em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adorarmos o nosso Deus nessa Amém. manhã. Sim. E que a palavra de Deus venha nos transformar, nos fortalecer nessa manhã Amém. com o poder do Espírito Santo nessa palavra. Te damos Amém. graça, Pai. Em Obrigado. nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja louvado. Assim como o nosso irmão Mauri deu um pequeno feedback da reunião que ele tinha passado, né? Os seus irmãos perseveram. Ele postou uma mensagem ali no grupo. E é muito interessante a abordagem que o irmão trouxe, né? Sobre Lucas 5. E eu achei oportuno nós poder falarmos sobre isso, né? E começando na leitura. Então, o capítulo 5 até o 27, ele registra 4 situações bem interessantes, né? Como uma sequência de acontecimentos. Se nós formos ler tudo e abordarmos tudo, não vamos alcançar o tempo, né? Mas eu queria começar pelos primeiros 8 versículos, lendo, né? E daí a gente pode fazer uma pequena abordagem para deixar também os irmãos compartilhar sobre esse assunto. Então, eu vou começar com a leitura, irmãos, em Lucas 5, e acompanhe aqui, por favor. Lucas 5, versículo 1 na diante. Lucas 5, versículo 1 na diante. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vindo isto, Simeão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que palavra, irmão. Eu estava ouvindo aquela mensagem, né? E o irmão faz uma pequena introdução sobre isso, né? Que nós sabemos que a multidão, quando seguia Jesus, sempre era por duas coisas, né? Ou porque ele multiplicava os pães e os peixes, ou porque ele fazia milagres, né? Sempre que a multidão estava perto, era esse o objetivo que eles ouviam. Mas aqui, irmãos, o Senhor não fez milagre nenhum ainda. Ele estava ensinando. Que lindo, né, irmãos? Você pode promover uma campanha de chamar as pessoas, né? Que vai repartir comida. Tem certeza, irmãos, que as pessoas vão vir. E muita gente, né? Se você promover um sorteio gratuito de algum eletrodoméstico e anunciar nas redes e juntar as pessoas, tem certeza que vão vir muitas pessoas para participar desse sorteio. Mas se você, irmãos, levantar a voz para falar do Senhor
e promover a palavra de Deus, muito poucas pessoas vão querer ouvir hoje, irmãos. Elas vão dizer assim: mais um pregador, mais um que incita a ganhar dinheiro. Porque os irmãos sabem, irmãos, como tem se promovido o falso evangelho, né? Ou como tem se promovido pessoas para falar de Deus com fins de lucros. Lamentavelmente, irmão, nós estamos vivendo isso. Não ignoramos isso, irmãos, sabemos que isso está acontecendo, irmãos. Então, as pessoas, às vezes nós falamos assim que as pessoas não querem o evangelho, mas na verdade as pessoas estão decepcionadas, irmão, com os chamados pregadores da palavra de Deus. Quantas pessoas realmente, irmãos, perguntando para os irmãos, que realmente levanta a voz sem nenhuma motivação, apenas pregar Cristo, apenas levar a palavra. E isso realmente, irmãos, deve pensar, principalmente no seu coração. Não vamos apontar para ninguém, né? Não precisamos fazer isso. Mas a palavra é oportuna para examinar nosso coração, né? Qual que é a motivação pela qual nós abrimos nossa boca para falar do Senhor? É o amor realmente, irmãos, que as pessoas, né? Vendo as pessoas, né? Que elas estão se perdendo. Outro dia, recentemente, teve um terremoto lá na Venezuela e as imagens eram muito fortes, né, irmãos? Muita gente morreram, muita gente sufocada ali, presa nas ferragens. E é terrível aquilo, né, irmão? E a gente pensa assim, né? Repentinamente veio para eles destruição. Olha, irmãos, quem ia imaginar que ia ter um terremoto lá dessa magnitude lá, né? Que ia acontecer em Venezuela. Já não é um país sofrido, irmão? Tá sofrendo tantas coisas lá e ainda vem um terremoto lá para complicar. Não é impressionante, irmãos? No meio da situação tão desesperante que eles têm em relação à sua economia, aquela situação de um ditador lá, vem um terremoto disso, irmãos. Mas o foco, irmãos, é nós enxergamos o tempo que nós estamos vivendo. Por um lado, eu vejo assim a necessidade de ouvir a palavra. Mas quem realmente, irmão, quer ouvir a palavra de Deus? Nessa geração que nós estamos vivendo, né? A geração do TikTok, do Instagram, do Facebook. As pessoas são bombardeadas todo o tempo com pequenas mensagens, irmão. É impressionante, irmão. Você abre aí o Facebook, tem muita coisa ali. As pessoas são bombardeadas. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que sempre tem pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado. Nós somos um deles, né, irmãos? Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós não cansamos de ouvir a palavra de Deus. Nós queremos mais ouvir o Senhor. Agora, quando você olha esse aqui, irmãos, nós estamos falando com a Lília, né? Ontem à noite e hoje de manhã. O que o Senhor falou aqui nesse discurso, né, irmãos? Que ensinava. Não é interessante a pergunta? Se você for procurar aqui em Mateus 13, versículo 2, é o mesmo acontecimento, né? Disse assim: grandes multidões se reuniram perto dele. Olha que lindo, irmãos. De modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Teve outro momento que em Mateus 13, né? Quando ele ensinava as parábolas, ele subiu um monte e as multidões assentando-se os ensinava. Mas aqui tá na praia, né? Eu acho que não dá para sentar, então todo mundo ficou em pé. Olha esse quadro, irmãos. É impressionante, não é? Tem outra referência ainda, mas o mais importante de Lucas, irmão. Lucas 3. Eu acho que aí nós podemos continuar. Entrando em um dos barcos que era de Simão. Esse aqui, irmão, um detalhe muito interessante, né? De quem que era a embarcação, irmão? Irmã Maria. Olha só. Foi na embarcação de Simeão. Simão, alguém que Deus já tinha chamado ele para ser apóstolo, para ser um discípulo. Deus tinha chamado. Sim. Mas ele se demorou nesse chamamento, irmão. Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu já tinha chamado ele, mas ele continuava com o quê?
pescando. Voltou a trabalhar do mundo. Voltou a pescar. Eu acho que o senhor está chamando pessoas que estão voltando para suas coisas, hein? Não se quis aposentar. Tem gente que Deus já chamou, mas continua com a sua, né, Carlos? Oh, louvado seja o Senhor que ele insiste, irmão. Quando ele chama alguém, ele não vai deixar, irmãos. Já entrou na É. embarcação. Olha como que o Senhor, irmão, entrou na embarcação de Pedro, hein? O Pedro não se ia escapar mais agora, irmão. Verdade, irmão. Que o Senhor entre em nossa vida, nosso coração, irmãos, que para que nós não fujamos dele, irmãos. Sejamos aqueles. Olha, aqui vocês ficam impressionados. Pedro, depois que ouviu o Senhor, depois que tudo aconteceu. Olha no versículo 8 o que aconteceu com Pedro, irmão. Versículo 8 do capítulo 5. Olha aqui. Quer ler, irmão Mauri? Só o versículo 8, irmão. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que coisa tremenda. Viu, irmãos? Eu acho que o Senhor sabe como lidar com cada um de nós. Por que Pedro está fugindo do Senhor, né? Porque ele não se acha digno, irmão. Ele se acha pecador. Jesus me chamou, mas eu sou o inútil, não servo para nada. Quantas vezes a gente fala isso para nós mesmos? Não, que faça outro. Não, eu não. Mas o Senhor veio ter Pedro. E trouxe uma multidão com ele. Aleluia, glória a Deus. Aqui nessa versão, o versículo 3, Sim. tem uma palavra que acrescenta e diz assim: entrou num barco, um dos barcos, e pediu a Simão, seu dono, que é o barco de Simão, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, dali ensinou as multidões. Que coisa impressionante. Então, nessa versão, ele fala que estava ensinando as multidões. Então, Pedro, querendo ou não, estava ouvindo também o ensinamento do Senhor. É impressionante. Acorralado. E ao ponto de que pediu para ele mover a embarcação para um pouquinho da praia. Não tem como fugir, porque é o barco dele, né? É o barco dele, não tinha como fugir, estava lá, né? Se fugisse, levava o Senhor junto. Isso aqui é impressionante, irmãos, porque, vamos dizer assim, quando Simão, perdão, declara essas palavras, né? E eu acho que a revelação da pessoa de Cristo faz isso, irmão. A glória do Senhor, né? Ele se achou indigno. Porque eu não sei, não sei quantas pessoas estavam ali na embarcação, se era Jesus somente e Pedro, ou tinha mais, né? Mas o objetivo principal, eu acho que era Pedro ali, irmão. É impressionante, irmãos. Isso aqui é muito comovedor. Você sabe que tem uma passagem, irmão, capítulo 6 de Isaías, que nos fala similarmente o que aconteceu com Pedro. Olha que impressionante, irmãos. Vamos ler junto, irmãos. Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Quer ler, irmão Genaro? Até o versículo 5, por favor, irmão. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa
que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida. Os seus pecados foram perdoados. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, né, irmãos? Não sei se os irmãos ganham um sentimento do que... Porque você tem que transportar para a experiência de Pedro aqui, irmãos. Ele estava É, indigno, se indigno, sentia irmão. indigno. Se sentia indigno. Estava fugindo. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para nós, acontece isso na nossa impressão interior, né? Eu não sou digno. Eu não mereço, porque o Senhor é tão santo. Imagina essa embarcação que Pedro sempre está ali trabalhando, envolvido com isso, conhece todas as coisas desse lugar. E para ele, aquele é sua ambiente, irmão. É sua casa aquilo. Trabalha o dia inteiro naquele lugar. Mas, de repente, tem alguém especial lá, irmãos. Olha, irmãos. O Senhor quer entrar em nossa casa, irmão. Aquilo que é o refúgio de nosso coração. Cada um de nós tem aquele momento que é teu, né? Não sei se os irmãos têm, mas cada um tem. Aquele momento onde você está, talvez é teu escritório, talvez é tua oficina, né? Ou um canto da casa, que você faz aquele momento teu, é teu. E você não quer ninguém perto, é você e é como você mesmo. Mas Deus, irmãos, é alguém que não quer cantos sem Ele. Apocalipse capítulo 3, olha o que diz, irmãos. Apocalipse capítulo 3. Versículo 20, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha que impressionante, irmãos. O que vai acontecer, irmãos? Entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus seja louvado, irmãos. Eu fiquei muito impressionado com essas palavras aqui, irmãos, porque quando você lê no versículo, voltando em Lucas, né, irmão, por favor, volta lá. O Senhor está batendo na porta do coração de Pedro, irmãos. Tinha muito o que perder, né, Pedro, né, irmãos? Tinha que largar tudo, né, irmãos? Você sabe que quando Jesus, em um certo momento, ele estava falando sobre a riquezas e tudo mais, né? Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo, largamos tudo para te seguir. Que recompensa nós vamos ter no céu? Mas aqui, ainda ele não tinha feito isso. Aqui ele não tinha largado tudo ainda. Ele já tinha chamamento para seguir o Senhor. Mas ainda, o que ele não fez, irmãos? Ele não largou tudo ainda. Mas sabe onde que acontece as coisas com Deus, irmão? É no coração que acontece. Por isso que a figura aqui da igreja na Odisseia, o Senhor disse claramente, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, irmãos. Por que a gente não tem um compromisso com Deus, irmãos? Por que não estamos envolvidos com eles muitas vezes? Mais é envolvimento comigo mesmo que com o próprio Senhor. Porque, às vezes, irmão, o Senhor está de lado de fora, batendo a porta, irmão. E essa palavra é para mim, irmãos. Ele está batendo na porta de meu coração. Porque ele quer entrar na minha casa, no íntimo de meu coração. Aquilo que ocupa o lugar dele, irmãos. Para ele cear comigo e eu com ele. Ai, maravilhoso aqui, irmão. Voltando aqui em Lucas, irmão. Não tem como seguir, né, irmão, toda essa linha, né, irmão Mauri? É muita riqueza, irmão. É muita riqueza. Você sabe, só pegando um gancho, Sim, irmão. no próprio Lucas, lá no versículo 31, sim, respondeu-lhe Jesus, quando ele falou para os escribas e os fariseus, os sãos não precisam de médicos, Isso. e sim os doentes. Aí. Não vim chamar os justos, sim os pecadores
arrependimento, né? Aleluia. Aleluia, aleluia, porque nessa situação de Pedro, ele se achava indigno, dele falou, mas Senhor, é a situação de você não conseguir enxergar realmente, sabe, na sua miséria, você falar, Senhor, eu não consigo ir para os teus braços, Senhor. É você olhar a tua miséria e esquecer que o Senhor que restaura tudo, o Senhor que cura os enfermos, que cura nossas feridas, e Ele está ali sempre para nos receber, né, irmão? Amém. Isso é muito, muito Muito rico, essa rico. palavra. É rico demais. Deus seja louvado. Versículo 5, irmão. Versículo 4 agora. Quando acabou de falar, disse a Simão. Tá vendo que o foco aqui é Simão, irmão? Simão é o foco aqui. Porque ele estava falando para as multidões, né? Terminou de falar para as multidões e o irmão Genaro registrou, né? Que pediu para Simão pediu para Pedro afastar a embarcação um pouquinho mais da praia. E ele começou a falar e ensinar as multidões. Quem estava ouvindo também? Pedro, né? E agora o Senhor vai falar, versículo 4. Acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lança vossa rede para pescar. Como disse tua versão, irmão Genaro? Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Sim. Ou seja, ele está pedindo para afastar mais ainda a embarcação, né? Não tem como fugir agora, Pedro, hein? É interessante que ele não é pescador, né? Como Pedro. Que coisa. É impressionante isso aqui, irmão. Maravilhoso demais, né? Um homem que não é pescador ensina um pescador de profissão a pescar. Essa é realmente. E o pescador, quando ele vai à noite pescar, os profissionais, né? Eles sabem o movimento, eles sabem pelo clima, eles conhecem, vamos dizer, os horários, né? De pesca, Movimento da água. o movimento da água. Você sabe que o melhor momento da pesca é à noite, né? Por isso que eles pescaram toda noite, mas nada apanharam, né? É E interessante. depende da lua também. Depende da lua Depende também, da né? lua também. Mas, irmãos, fala para mim se não arranjo maravilhoso de Deus, irmão. Os peixes fugiram da rede toda noite, irmão. Não é impressionante, irmãos? Esse aí é maravilhoso, irmãos. Porque agora, como pescador, Pedro está sendo posto à prova. Aquilo que ele mais amava, aquilo que ele dedicava seu tempo, né? Vamos dizer assim, alguém que não era pescador, como o general falou, está dizendo para Pedro, né? Pedro, vá um pouquinho mais para profundidade e você vai lançar a rede. Olha a resposta de Pedro, versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Olha só que lindo, irmão. Você está vendo, irmãos, que Deus tem que falar conosco, irmãos. Essa versão aqui. Sim, irmão. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes Que novamente. coisa impressionante. Glória a Deus, irmão. O Senhor está pedindo para Pedro, irmão, lançar as redes. Você tem que lembrar que o Senhor fala assim para ele, né? Pedro, não se preocupa não, Pedro. Não tenha medo, Pedro. Além de se sentir pecador, irmão, sabe que Pedro tinha medo, irmãos? Porque todos nós temos medo. O sustento. Será que vai faltar para nossa família? Se eu fizer isso, o que que vai acontecer comigo? Eu tenho que fazer um bom administrador, não posso fazer coisas erradas, eu tenho que me administrar. O medo, irmãos, das pessoas é que falte para eles, irmãos. Não é? Não é assim conosco, irmãos. E que aqui Pedro está mostrando o retrato nosso, seres humanos que estamos sujeitos ainda a muitas situações, né, irmãos? Medos, vamos dizer assim, esse sentimento que envolve tudo isso, né, irmãos? Rede vazia.
rede vazia, né? Puxa, as contas estão caindo, Tá precisando. né, irmão Mauri? É situação que acontece com a gente, né, irmão? Problemas que vêm, né, irmãos? Mas aqui, na experiência de Pedro, irmão, nós vemos o agir do Senhor. Como que o Senhor está cuidando das coisas, né? Porque, irmãos, vamos ser realistas, né? Aqui, Pedro está mostrando que ele tem necessidade. Ele foi pescar não porque ele tem um deporte dele, né? Ele tinha que encher a rede com peixe para cobrir todas as suas necessidades. Sim. Mas chegou a noite, chegou a manhã, ele está limpando as redes, porque nada apanharam, irmãos. A empressinha dele está meio falida, né? Olha que impressionante, irmão. Sobre tua palavra lançarei as redes. Maravilhoso, irmão. Eu fiquei considerando, irmãos, que o falar de Deus tem um objetivo principal, nos conduzir a toda a verdade. Quando Deus fala, irmãos, o objetivo dele é nos apresentar aquilo que não é deste mundo. Falar de Deus, irmãos, é para que nesse falar nós tenhamos realidade. O Senhor falou assim, João 6:63. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são espírito e vida. Essas palavras que o Senhor fala para nós, irmão, é como uma fonte a jorrar de nosso interior para fora, né? Que alcança para a vida. Ou seja, Paulo ele disse de si mesmo, somos embaixadores de Cristo, como se fosse que por nosso intermédio rogasse às pessoas que se reconciliem com Deus. Porque nós temos o ministério da reconciliação. Irmãos, o que nós temos da parte do Senhor, irmãos, é extraordinário. Nós fomos conduzidos, estamos sendo conduzidos a toda a verdade. E a verdade, irmão, nos liberta de qualquer situação. As palavras do Senhor têm essa capacidade. Não é por nós, não é por nosso esforço, por nossa dedicação, por nosso esmero. É pelo que sai da boca de Deus é que nós, irmãos, somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é maravilhoso trazer isso aqui, irmão? Porque, irmão, sobre a palavra dele é que nós temos a realidade. Você acha, irmão, que se nós não tivéssemos a palavra, nós estaríamos assim, irmão? Não, irmão. É a palavra de Deus que está em nosso coração, como o Tiago disse. Tiago 2:21, né? Acolhei a palavra de Deus em bolsa implantada, a qual é poderosa. Olha só, irmão. E é dito também para Timóteo, né? Fortifica-te na fé, ou na graça que vem pela palavra de Deus. Você vê que ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu queria que o irmão Mauri lesse para nós. Por favor, irmão Mauri. 1 Timóteo, irmão, 3. Tá no jeito aqui, irmão. 2 3. Timóteo, irmão. 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo 3. Sim. Versículos 14 ao 17. Amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E Aleluia. que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura Aleluia. é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, Aleluia. a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Irmãos, olha a correção que Jesus estava dando para Pedro. Sim. Ele não saiu lá dando de dedo, nada, né? Chamou Não. para pescar. Vamos pescar. Vamos sentar aqui, vamos pescar, né? Muitas vezes isso vai para o nosso coração. As Amém. palavras com repreensão, correção, educação tem que ser com mansidão em Cristo Amém. Jesus, né? Falando a verdade, né? Sim, irmão. Mas levando as pessoas a Cristo, né? Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.
E está ensinando a Pedro, irmãos, com isso, que a confiar nele, né? Porque uma grande dificuldade nossa é confiar no Senhor, irmãos. Porque confiar é a mesma coisa que a fé. Confia no Senhor de todo teu coração. E não te estrives no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não são as palavras do Senhor para nós o encorajamento, irmãos? Não é confiar nossa força, nossa capacidade, é confiar no que provém de Deus, pela sua palavra. Desde que o Espírito Santo vem habitar em nós, irmãos, temos sido conduzidos a toda a verdade. O esforço do Espírito é nos conduzir a essa verdade. A verdade que nos coloca em Cristo, irmãos. Fora dele não temos nada, mas nele nós temos tudo. Estamos completos. Nós podemos descansar. Você lembra aquele de Mateus 11, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e trabalhados, que eu vos aliviarei, né? E levar meu jugo, porque meu jugo é leve. Mas ele primeiro disse, lançar sobre mim a vossa carga, o vosso fardo, e levar o meu jugo. E aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tá vendo, irmãos? Aonde que está a raiz de todos os males? É nosso coração que está. Coração galopante, né? Que não tem paz. Irmão, quantas vezes a gente perde o sono por coisas daqui de baixo, por situações que toma conta do nosso coração, irmãos. Perdemos a paz, perdemos o foco, e a palavra parece que não entra. Você começa a ler um versículo para ver se muda, né? E esse versículo não entra, porque em teu coração está cheio de você e da situação que tomou conta. A tua mente não consegue assimilar. Irmão, essa é a nossa situação, irmãos. Por isso que quando Pedro disse essas palavras sobre tua palavra, lançarei a rede, irmão. Precisamos abrir mão de nossas coisas, abrir mão de nós e crer nas palavras que saem da boca do Senhor. Deus seja louvado, irmão. Maravilhoso, glória a Deus. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam, olha só, irmãos, grande quantidade de peixes. E rompiam-se as redes. Isso aqui, irmãos, é extraordinário, porque o irmão Romeu, ele faz uma aplicação espiritual aqui extraordinária. Quando Deus faz, irmãos, a palavra dele não volta vazia. Quando Deus fala, irmão, ela produz o que Deus quer. Oh, aleluia! A palavra do Senhor era para ganhar Simão, que estava fugindo, né? Simão, que não se achava digno. Simão, que estava com muitas preocupações. As palavras do Senhor estavam sendo como um martelo no coração dele, irmão. Eu estava limpando o coração dele, irmão. Como está limpando o nosso, irmãos. Para que confiemos nele. Para que descansemos nele. Porque por ele, para ele e dele são todas as coisas, né, irmãos? Glória a Deus! Ó, irmãos, aqui eu fiquei muito grato nessa linha que nós estamos abordando, porque aqui o irmão, ele disse que diante da situação da rede se romper, você vê que não pode se romper a rede de um pescador. O que vai acontecer com esses peixes se a rede se rompia? Vai perder tudo. Então, o que acontece? O que eles fazem? Eles fazem sinal para as outras embarcações. Venha, venha, né? O alvoroço que fez ali, irmão. O alvoroço, vem me ajudar. Irmãos, nós não estamos sozinhos, irmãos. Estamos juntos, irmãos. Essa aqui é a aplicação espiritual. Quando você caminha com o Senhor, você tem uma grande nuvem de testemunhas que estão dizendo assim, corre, vai, não desista. Aqui tem peixe. Vamos apanhar junto. Aqui a figura, irmãos, é peixe. Mas quando Deus chamou, Jesus chamou a Pedro, era para ser pescador de quê? De homem. De homens, viu, irmãos? Então,
Quantos filhos que Deus tem ainda, irmãos, que precisam ouvir a palavra da verdade? Né? Então, realmente o que Deus está fazendo aqui, o Senhor está fazendo, trazendo uma figura tão extraordinária na experiência de Simão. Porque a partir desse momento, Simão, ele rende seu coração. Talvez não foi diante do discurso e do ensinamento que o Senhor Jesus fez, mas diante desse milagre, ele se rende totalmente ao Senhor, irmãos. Olha aqui que impressionante. Estou fazendo, apanhando grande quantidade de peixe. Rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. Venha! E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Olha só a quantidade, irmão. Acho que em toda a sua vida, em toda a pescaria que ele fez, nunca apanhou tanto peixe como esse dia, né, irmãos? Imagina, pode falar, irmão Mari. E a palavra falamos que o Senhor que Pedro chamou seus sócios, diz a palavra aí. Chamou seus sócios, que era o empreendimento empresarial dele, né? É o empreendedor Tiago e João, filhos de Zebedeu. Fala que eram seus sócios, né? Que coisa impressionante, hein, irmão? Maravilhoso, hein? Olha a alegria deles, irmão. Acho que dessa pesca ali, irmãos, a impressão, começaram a olhar o Senhor Jesus diferente. Eu, se era Pedro, irmão, não ia olhar mais para ele de qualquer maneira. Tanto é que Pedro, depois que aconteceu isso, que veio o versículo 8, né? Vendo isto, você viu? Agora seus olhos foram abertos, irmãos. Vindo isto, Simão Pedro postrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É maravilhoso, né? Que declaração maravilhosa, irmãos. Porque diante desse milagre, diante do que o Senhor tinha falado, tudo que tinha acontecido com ele, ele viu a glória de Deus na pessoa de Cristo. Seus olhos foram abertos. E ele se postrou aos pés do Senhor, reconhecendo que era pecador. Maravilhoso, irmãos! Isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos, todos os dias. Ver a Ele, irmãos, faz-nos postrar diante dEle. Reconhecer que nós somos nada. Paulo, ele disse, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes, como se procedesse nós. Até os pensamentos não procedem de nós, irmãos. Porque a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque os irmãos estão cheios da palavra, e eu não quero roubar o cenário dessa mensagem, porque todos os irmãos podem aportar nisso aí, tá bom, amados irmãos? Eu paro por aqui, os irmãos continuam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Eu fiquei impressionado também, irmãos, porque você sabe o amor do Senhor, como que ele vem nos buscando a cada dia. Amém. Eu vejo nas circunstâncias que nós temos, né? Muitas vezes, como o irmão Vitor falou, muitas vezes nós nos perdemos dentro das buscas das coisas do mundo. Eu tenho que ir lá pagar minhas contas, duplicata, ou tenho que pintar mais bandeira do Paraguai para suprir as necessidades, eu tenho que fazer mais isso. E nós nos pegamos voltando, não que isso esteja errado, mas o sentimento do coração muda o foco. Quando o meu foco está nas coisas particular minha, eu me esfrio nas coisas do Senhor, né? E depois é que passa um pouquinho, irmão, sabe o que acontece? O pecado, ele endurece o nosso coração. Verdade. Eu fiquei muito impressionado com essa visão de Isaías, na hora que eu tenho a impressão que de Isaías e Pedro foi a mesma circunstância. Ele fala, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A mesma situação, Pedro falou, estou perdido, Senhor, sou um pecador, porque eu estou vendo o Mestre. Porque aquela situação, o que aconteceu?
O Senhor fala, ele afasta-se das águas da beira da praia para ir nas águas mais profundas. É isso que o Senhor quer levar a gente. Amém. E essa levar a gente para as águas mais profundas, irmão, é na hora que nós somos incapazes de nadar. É o Senhor que tem que comandar a nossa vida, né? Então eu vejo que essa palavra do Senhor foi tão maravilhosa. O que ele fez, a própria revelação de Isaías e a própria revelação de Pedro nessa circunstância, foi que o Senhor nos traz para a gente. Nós podemos trabalhar, temos que ter nossa família, mas o nosso foco, a nossa pescaria tem que ser a do reino de Deus, sabe? Amém. Nós temos que ter esse coração, irmão, para cada dia a nossa vida tá cheia de azeite, Amém. porque se ela tiver cheia de azeite, irmão, nós vamos levar o evangelho no testemunho nosso, amando as pessoas. Amém. Olha, eu vejo quando você está com a vasilha cheia de azeite, você não tem esforço. Você não tem esforço próprio, porque é Cristo Jesus que te conduz. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Essa palavra de Pedro, ela dá uma chacoalhada, porque é esse momento de desânimo que estava Pedro, né? Sim. E esse desânimo que muitas vezes está na nossa vida, muitas Sim. vezes espiritual, né? Muitas vezes nós olhamos a circunstância da nossa família, quantas vezes eu reclamo, puxa vida, queria que minha esposa estivesse reunida, eu queria que isso, que a família tivesse tudo isso, e a gente fica olhando as nossas circunstâncias e esquecemos que Deus está no controle de tudo, né? Amém. Então, confia no Senhor de todo o coração, né? Amém. E não se estribes no teu próprio entendimento, né? Reconhece o Senhor nos seus caminhos, que a gente possa olhar realmente que nessas águas profundas o Senhor. Amém. Ele nos leva para a água profunda, porque no rasinho a gente põe o pé, a gente quer ir para qualquer canto, mas nas águas profundas, Senhor, o Senhor conduz. Amém. Que nós tenhamos, irmão, um coração, como diz essa palavra de Timóteo, na repreensão, na justiça, na correção, que a correção do Senhor seja para que amadurecimento, para ter filhos maduros, né? Amém. Para que a gente possa realmente estar proclamando o evangelho no próprio testemunho, levando Cristo, né? E o Senhor, como falei, não veio chamar os justos, né, irmão? E sim os pecadores para o arrependimento, né? Que a nossa rede esteja pronta para jogar, que nossa bacia esteja com a água cheia para a gente lavar os pés. E se a gente andando no Espírito, irmão, nós vamos com certeza estar com a rede jogando, e o Senhor que faz a obra, né? Amém. Então, aleluia, aleluia, porque é uma passagem tão simples, mas tão profunda, né? Verdade. Porque você pensa bem, Pedro tinha um encontro com o Senhor, mas o que acontece? Foi caindo no desânimo e voltou à prática. Isso acontece conosco. Acontece. Corrias bem, quem te impediu para que voltasses, para que não obedecesses a palavra, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então nós temos que ter um coração, irmão, diariamente falar, Senhor, lava meus pés, Senhor, porque realmente eu quero ter um testemunho de Ti andando Amém. no Espírito, né? Amém, irmão. Muito rica a palavra. Tem muito. Glória a Deus. Depois, o irmão vai trazendo para transpor a cura de um paralítico. Sim. Eu achei também maravilhosa de Simeão, também o testemunho Muito rico. de Mateus, né? Mateus, né? Porque ele veio naquele ponto, ele largou tudo, irmão. Poxa, Senhor, mas deixa ali, primeiro eu preciso resolver meus negócios. Não, Senhor. Ele largou tudo, porque ele olhou assim. Que a gente possa ter nosso coração, largar tudo para seguir o Senhor. Amém. Né? Largar tudo dentro do nosso coração que tem impedido da gente buscar o Senhor, né? Falei, Senhor, faça essa obra no meu coração. Amém. É isso que nós precisamos, irmão. Maravilha, né? Glória a Aleluia. Deus seja Amém, louvado. irmão. Essa é a minha porção, irmão. Amém. Irmãos, eu vi também como Deus maneja e dirige tanto o cardumen como o peixinho individual. Não tinha peixe essa noite, não tinha peixe, irmão. Não tinha. Eles eram pescadores profissionais, mas era o arranjo de Deus. Amém. Aí quando Deus falou, joga aqui, encheu. Era um cardumen sobre cardumen sobre cardumen. A experiência da profissão de Pedro e o Senhor conhecendo além das necessidades.
Porque quando ele fala para aqueles cobradores de imposto, teu mestre paga imposto. Ele falou, paga, paga sim. Aí o Senhor tinha conhecimento de um peixe que tinha um estáter no estômago, que tinha uma moeda. Como o Senhor sabia que ele engoliu uma moeda? Aí falou, vai pescar e com que você obtém de esse peixinho, você cumpre suas obrigações, né? Depois eles de novo voltaram para a pesca, né? Quando o Senhor morreu. Aquela tristeza, e bom, eu vou fazer o que eu sei fazer, vou pescar. Não pescaram nada. E quando eles vão se arribando na praia, o Senhor preparou peixe, churrasco de peixe, peixe à estaca. E aí ele mudou completamente. Primeiro era pescador de homem. E nessa conversa, enquanto eles comiam peixe, o Senhor falou: me amas, Pedro? Agora você vai ver tudo como minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Pastoreia meus rebanhos. Cuida de meus filhos. Esse empreendimento que o Senhor deu para Pedro aquela primeira vez fez que Pedro seja sócio majoritário. Depois era só rendimento. Ele podia sair com o Senhor, viajar para outras cidades. Como o arranjo de Deus, o chamado de Deus abrange todas as áreas de nossa vida. E quando finalmente estamos preocupados por nós mesmos ou negamos ao Senhor por causa do nosso medo, o Senhor vem e fala assim: apacenta meus cordeiros, cuida meu rebanho. Aleluia. Que situação linda, irmão. Que chamado maravilhoso. Amém. 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 Quiero irme al baño. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus irmão. é bom. Amém. Amém. Amados, eu vejo que os peixes significam almas para Deus, né? Sim, irmão. E muitas vezes, irmãos, acontece o que aconteceu com esses pescadores e eles desistiram, né? E voltando para a praia novamente, e Jesus disse: volta e lança as redes. E eles já tinham ido por lá e não tinham encontrado nada. Mas eles disseram: Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar as redes. E me recordo de uma situação que eu vivi no passado, em 2008, 2009, 2010, aqui em Pedro Juan Cabaleiro. Quando eu cheguei, eu tinha ânsia de predicar o evangelho, ânsia de alcançar vidas para Jesus. E eu montei uma equipe de evangelismo, eu e mais 3 pessoas, e nós íamos pelas estâncias aqui de Pedro Juan pregar o evangelho. Saíamos domingo às 6 horas da manhã, voltávamos às 4 horas da tarde. Nós fazíamos 4 reuniões, mais ou menos, por dia, nas estâncias. Mas nós íamos aonde não havia ninguém. Quando uma pessoa dizia: eu quero uma reunião na minha casa, nós saíamos. Íamos nessa casa, longe, 20 quilômetros, 30 quilômetros, estradas feias. E ninguém acreditava nesses lugares, ninguém acreditava que aí tinha almas para Jesus. Mas nós acreditávamos, nós críamos, nós víamos o impossível, nós olhávamos, chamávamos à existência aquilo que não existia. E começamos uma reunião, um culto numa certa casa, e nessa casa havia 4 pessoas. E eles disseram: nós queremos congregar, mas não temos como ir na cidade. O Espírito Santo venha congregar com eles, venha fazer reunião. Eu falei: nós podemos vir fazer uma reunião num dia da semana com você,
você escolhe o dia da semana, nos fala e nós se preparamos e viemos. E começamos a ir no domingo, né? Minto, na quarta-feira de noite começamos a ir, que era o único dia que nós tínhamos disponível. Aí começou a ter muita gente, aí pediram para fazer no domingo de manhã. Aí começamos a ir no domingo de manhã. E nesse inteirinho do tempo, um ano, 2 anos que nós estávamos fazendo essa reunião, existia, já não, as pessoas, tinha mais ou menos 10 pessoas na reunião. 10 pessoas, aproximadamente 15 pessoas, não me recordo bem. E havia um muchacho que tinha levado um tiro na cabeça, não é levado um tiro, ele mesmo se atirou com 38 argentino. 38 argentino, ele dá um tiro na parede e volta a bala. E É ele falso? comprou o irmão que é argentino, ele sabe disso. E se der um tiro na parede de madeira, a bala volta. E ele comprou um revólver desse e deu um tiro na sua cabeça. E a bala ficou dentro da sua cabeça. E ele ficou tetraplégico. E ele tinha 1,80 m de altura. Tem 1,80 m de altura, não é que tinha, ele não morreu. Ele tem 1,80 m de altura. E ele estava pesando já 40 quilos. 35, 40 quilos. Pelo fato que não comia mais, só tomava líquido. E ele estava cerca da onde nós fazíamos reunião, mais ou menos 1,5 km morava. Sua mãe que lhe cuidava. Ele já estava cheio de ferida por todos os cantos do seu corpo, porque a Mauri sabe que uma pessoa parada, sem se mover, cria ferida nos lugares íntimos. E aí, esse senhor que nós fazíamos reunião, ele falou assim, pastor, vamos lá na casa dele fazer uma oração, porque o médico deu mais 3 vidas de vida para ele, ele não vai viver mais que 3 meses de vida, porque ele não se move, não se mexe, e ele está tetraplégico. Quem é médico sabe o que é tetraplégico, só move com a boca. Sim. Então, eu falei, não, se o Espírito Santo disser para nós orarmos por ele, nós vamos. Mas até agora o Espírito Santo não falou nada comigo. Dali 15 dias voltamos na mesma casa, na mesma reunião. E quando íamos entrar na porteira, eu falei para o dono que veio nos abrir a porteira, eu falei, pega o meu carro e vai lá e busca aquele moço e vai participar da reunião hoje. E ele vindo naquela reunião, foi buscar aquela reunião, ele mesmo colocou dentro do carro, chegou e colocou perto da área que onde estávamos fazendo a reunião, sem descer do carro, porque não podia se mover, abriu a porta e ele participou da reunião, participou do culto. E aí, quando nós terminamos o culto, começamos a fazer ministração sobre a vida de cada um, chegamos por ele o último a fazer ministração, fizemos ministração sobre a vida dele. Ele mais ou menos ele demorou uma meia hora para ele reagir. Os 2 obreiros que andavam comigo pegou ele por baixo dos braços, saíram ele na área, fazendo mais ou menos 20 minutos. E aí ele começou a se afirmar aos pés. E em nome de Jesus ele caminhou, em nome de Jesus ele falou, em nome de Jesus ele comeu, e em nome de Jesus ele está vivo até hoje. Mas essa atitude, esse momento, esse mover, ele pediu batismo. E eu falei, no próximo domingo vamos fazer o batismo. No domingo vindouro, fomos para fazer o batismo na vida dele. Era um rio, há um rio ali, perto dessa região do 205, 204, e um rio caudaloso. E fomos fazer o batismo dele lá. E nesse dia, ele tinha muitos amigos e a maioria dos amigos da vizinhança ficaram sabendo que ele tinha sido curado, que ele tinha sido restaurado, que Deus tinha restaurado ele, que Deus tinha curado ele. Vieram visitar ele naquele dia e ele convidou todos eles para participar do batismo dele no domingo.
Eu le vi. E mais ou menos umas 50 pessoas ele convidou para participar do batismo dele no domingo. Qué lindo. E nesse momento, nós não conhecíamos nada dessas pessoas que ele convidou. E no batismo, que fomos fazer o batismo dele, só tinha ele para ser batizado naquele domingo. Mas de repente, quando nós baixamos e começamos a cantar um hino, Senhor mi Dios, al contemplar los cielos. Quando começamos a cantar esse hino, aí o Espírito Santo tomou conta de todos aqueles muchachos que estavam em volta daquele rio, e todos eles quiseram ser batizados. Amém. E foram batizados aproximadamente 37, 38 pessoas naquele dia. Amém. De- Glória a Deus. Deus chamou aqueles jovens para ser batizados, mas nós não sabemos aonde tem os peixes, nós não sabemos aonde tem as pessoas, as almas que precisam de Deus. Mas nós precisamos lançar as redes, nós Amém. precisamos obedecer à voz de Deus e obedecermos o ir de Deus. Ide e predicai o evangelho, ide Amém. e lançai as redes. Quem vai fazer o milagre é Deus. Amém. Um milagre que aconteceu com aquele Gabriel, aquela vez, levou aproximadamente 40 pessoas ao batismo, levou 40 pessoas à presença do Senhor. Amém. Um Amém. milagre. Mas nós precisamos acreditar, precisamos crer, né? E esse menino está vivo até hoje, esse menino hoje vive, casou novamente, tem filhos, tem uma família. Que coisa. Mas não é pelo milagre dele, é segundo a palavra que foi lançada hoje, Isso. que nós temos que lançar a rede, nós temos que ir, nós temos que obedecer o ide de Jesus. O próprio Jesus disse, ide e predicai o evangelho. Ide e lançai as redes. Não sabemos aonde estão os peixes, não sabemos como eles estão. Não sabemos se dentro de cada peixe dele vamos encontrar uma moeda de prata. Não sabemos. Precisamos acreditar, precisamos crer. E Amém. dentro desse Gabriel tinha uma moeda de prata. E essa moeda de prata significava as outras 37 pessoas Isso. Ó. que receberam a Cristo, que pediram o Isso aí, batismo irmão. nesse. Glória a Deus. Maravilha. E precisamos voltar a crer, precisamos voltar Amém. a pregar o evangelho, acreditar, Amém. acreditar. Amém, Pai. Amém. Se você deixou de acreditar, se você deixou de crer, volta a pregar, volta a levar a palavra, volte Amém. a ide, obedece o ide de Deus. Amém. E Deus vai abençoar você e Deus Pai. vai mostrar os frutos. Amém. Você vai ser conhecido. Amém. 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 Glória a Deus. É minha internet. Cara, Continua, canta. Hum. Continua, porque cantando. pra cá. Muito Que Aleluia. testemunho. Amém, irmão. Que testemunho Amém. encorajador. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu acredito que esse Pedro realmente representa todos os cristãos em geral. Verdade. Daí podemos experimentar o que os outros experimentam. A experiência de Lucas, a experiência de Marcos, experiências de João. Mas o Pedro realmente mostra a totalidade dos crentes. E veja assim, irmão, que é interessante essa passagem de Lucas 5, né? Porque, olha só, irmãos, ele era esperto e especialista em pescaria, dentro da história falando, né?
Ele era bom na pescaria, mas de repente aparece um homem, não, quer dizer, tinha roupa, porque os pescadores geralmente andam sem roupa, né? Quase um shortinho e um shortinho, né? E uma Sim, camisetinha ou uma camisa simples. Pescador é verdade. a pessoa mais simples que tem, é pescador. E de repente aparece um homem vestido, né? E falando, ensinando ele como pescar. E o irmão apresentou essa experiência de Pedro, que o Pedro não tinha problema exterior. Talvez ele não ia ter problema com relação a abandonar os barcos, essas coisas, mas o problema dele era o amor que ele tinha sobre essas coisas, né? Verdade. E o conflito que ele tinha dentro. E ainda assim, irmãos, ele ouviu, creu e obedeceu essa palavra. E isso é maravilhoso demais. Mas Glória a Deus. onde eu quero chegar com essa palavra, irmão? Que mesmo que ele experimentou, reconheceu o Senhor, entendeu que Jesus é o Cristo, Deus o revelou, ele viu o Senhor morrendo, ele o negou, e aí depois ele chorou amargamente, ele sabia que Jesus ia ressuscitar, Jesus já ressuscitou. Quando morreu, irmão, quando Jesus morreu, eu acredito que o homem interior dele, o conflito interior dele ficou devastado, ele ficou totalmente caído emocionalmente, ele ficou arrasado, e tanto é que ele também abandonou de novo. Porque veja bem, irmãos, em Marcos capítulo 16, versículo 6 e 7, diz assim o Senhor, depois da sua ressurreição, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E no dia da ressurreição. Mas no versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. A pedra. Muito bom. Olha, irmão. Pedro estava separado dele. Muito bom, irmão. Estava triste. Mas o que mais me impressiona aqui, irmãos, que muitas das vezes a gente conhecendo o Senhor, as situações internas, Verdade. os conflitos, as guerras que vêm, porque ultimamente, irmãos, o inimigo está muito forte, de todas as maneiras. Eu Verdade. acredito que o Vitor e o irmão Ronaldo vão entender o que estou falando. Eu falei com eles, com as minhas situações, né? Mas mesmo assim, a gente conhecendo o Senhor, muitas das vezes, a gente se sente separado. Sim. E às vezes até abandonado, irmão. Sim, irmão. E às vezes até sem recurso. E o último que sobra é o Senhor, não tem outro. Que coisa, né? Mas o que me impressiona hoje, com relação aos peixes do barco, Sim. e a experiência de Pedro, Sim. de pedir ajuda, irmão. Amém. De pedir ajuda aos outros barcos. Aleluia. Amém. Então, irmão, vale a pena pedir ajuda aos irmãos. Amém. Mesmo que a situação muitas das vezes não é resolvida, mas o foco é não perder o Senhor. Ou Aleluia. internamente Aleluia. recuperar o Deus vivo no nosso coração, porque o que mais Glória a o Deus. inimigo faz é matar a nossa fé. Sim, O irmão. inimigo procura de todo jeito esmagar a nossa fé, roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Glória a Mas Deus. graças a Deus, irmãos, graças a Deus, irmãos, a oração dos irmãos e a ajuda dos irmãos, nós podemos seguir adiante, nós podemos avançar, irmão. Aleluia. Tanto é que Em Pedro nome de estava Jesus. separado, afastado, ainda assim ele se tornou apóstolo, não somente discípulo.
Então, há esperança. A Aleluia. esperança não morre, irmãos. Louvado seja Aleluia. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Amém. Glória a Deus. Deus. Amém. Deus é bom. Na Amém. Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, né? Verdade. Amém. E quando estamos sozinhos, nós não somos a igreja, né? Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos para que a igreja seja manifestada e o diabo bata em retirada, porque as portas do inferno é o próprio Satanás, né? E nós sozinhos, nós somos vulneráveis. Nós precisamos acreditar, irmão Genaro, que nós precisamos sempre estar em igreja para podermos suportar as acenâncias do diabo sobre nossas vidas, né? Amém? Deus seja louvado. Sim. Amém. Amém. Amém, irmão. Irmão, Amém. irmão Carlos. Sim, só queria falar rapidinho. Eu só queria relembrar por que o Pedro, na verdade, voltou. Vocês lembram que em Gênesis, o homem não precisava trabalhar sim, trabalhar, eu digo assim, de se esforçar para conseguir tudo, porque Deus era a sua provisão. E na questão física, não precisava trabalhar porque tinha frutos da terra, né, que podia comer. A gente Sim. sabe que a partir do momento que o homem caiu, houve uma sentença para o homem caído, né? Que era trabalhar e com o suor da sua frente, tinha que ganhar o pão de cada dia, e espinhos e cardos vão nascer, você vai pegar aquilo. Era para sofrer mesmo, né? Agora, na condição de Pedro também era um homem caído, igual a nós, né? Então, na condição dele, quando o Senhor estava junto com ele tinha alguém que podia corrigir ele, tinha alguém que podia ajudar ele, tinha alguém que podia chamar a atenção dele. Ele errava, mas tinha o Senhor. Então, depois da morte dele, ele não tinha mais a presença visível do Senhor. E a gente está acostumado com isso. Por exemplo, nossos filhos, a Emily, por exemplo, ela quando não me vê, vem me procurar. Porque eu não estou perto, né? Então, estando perto dela é a sua segurança. Acredito que para Pedro, a presença visível do Senhor era muito importante, porque ele que podia, na verdade, sustentar em tudo ele mesmo errando. E a gente sente isso também, humanamente falando, né? Agora o Senhor morreu. O que ele tinha que fazer? Voltar a trabalhar, Pescar. porque era sustento, né? Como? Vai pescar. Vai pescar. Vai pescar, né? Vai pescar de novo e, para piorar a influência que ele tinha como líder, outros seguiram ele também. Não era só ele. Sim. Então aí, Verdade. porque a Bíblia fala multidão, né? A multidão às vezes não é muito positivo na Bíblia, né? Porque multidão às vezes só segue algum sinal especial. Mas enfim, o Senhor mesmo assim, ele entrou no barco de Pedro, né? Para ensinar de novo de forma visível que Pedro precisava naquele momento, porque depois disso já não tinha mais nada disso, né? Não teria mais isso, né? E o Pedro tinha que aprender aquilo. Então agora tinha que aprender o Senhor como espírito, não mais como homem Jesus, né? Agora, irmãos, a soberania de Deus sobre todas essas coisas é muito importante, porque olha só, a soberania de Deus está sobre o esforço humano. O esforço humano de eu ser capaz, eu vou usar o irmão Amauri, que ele é profissional, né? E ele estudou bastante para ganhar dinheiro. Não é que ele ganhou de um dia para outro, não. Ele teve que torrar a cabeça, né, para poder conseguir tudo isso aí. Agora, imagina só, de repente o Senhor não permite mais. O Pedro também era profissional e os seus companheiros eram profissionais. Eles conheciam a mar de Galileia, né, no caso, né, de forma perfeita. Agora ele passava a noite toda sem poder pescar nada. Então, por um lado, irmãos, é muito soberano Deus não permitir eles pescarem nada, porque eles tinham que se sentir humilhados, porque quem sabe, às vezes se gloria, se vangloria no que aquele que sabe. Por exemplo, jogador, sabe jogar demais, ele é o quê? É engrido.
Ele é orgulhoso, arrogante, essas coisas acontecem. Com qualquer área acontece isso aí, né? Aí ele tinha que se reconhecer a si mesmo, que tinha que conhecer a sua condição. Então Deus não permitiu que eles pescassem. Só que o Senhor, quando apareceu para eles, de forma soberana, ordenou para eles que eles pudessem jogar as redes para aquele lugar. E pela obediência, esse é um ponto muito importante, irmãos. Todos nós estamos muito ocupados com muitas coisas. Temos família, temos isso, temos aquilo. Algum mais que os outros, parece que não, mas é muito mais que os outros, né? Então, a atração de coisas do mundo. Pedro, por exemplo, eu acredito, quando o Senhor perguntou para ele, falou para ele, me amas mais que essas coisas? Por exemplo, eu gosto de trabalhar, mas amar trabalhar não é que eu gosto, amo muito, não. Mas eu trabalho, né? Agora o Pedro parece que amava aquilo, né? Tinha prazer fazer aquilo, de ganhar aquilo, né? Então, a pergunta do Senhor foi muito específica, irmão. Essa palavra é muito específica para nós. Por um lado, o Senhor expõe a nossa condição, por isso que o Pedro, por exemplo, se colocou de joelhos e falou, eu sou homem pecador, meu Deus. Mas por que ele falou que era pecador? Porque a ordem do Senhor não era fazer isso. A ordem do Senhor era ir para Jerusalém, estar lá. E onde que ele estava? Não está mais o Senhor. Agora eu vou ter que pescar de novo e sustentar. Então, irmãos, resumindo rapidinho, eu sei que os irmãos têm reunião, né? Aí, por um lado, irmão, a gente vê a nossa condição humana caída. Eu sou pecador, é a condição humana e perfeita e correta que nós temos que ter sempre, né? Por outro lado, Deus é divino. O Senhor era divino, mas soberano sobre as nossas circunstâncias para que nós possamos experimentar a libertação dele. Então, o homem que sente a atração pelo sustento, né? Porque é necessário se sustentar, agora precisava ser liberto. Onde que entrou o Senhor Jesus ou Vitor? Na barca, né? Da embarcação. Tinha que entrar na barca. Tinha que entrar na embarcação. Então, tem que entrar na tua embarcação, irmão. Tem que entrar na minha embarcação para que possamos ser atraídos pelo Senhor. A atração pelo Senhor. Agora não é mais atração pela pescaria. E foi o que aconteceu com ele depois. Ele não foi mais atraído, mas primeiro tinha que fracassar no seu esforço, no seu amor próprio, nas coisas que ele gostava de fazer, para que ele possa ser liberto. E quando ele foi liberto dessas coisas que deixam nós como se estivéssemos na cadeia, né? Então ele começou a libertar o Pedro e os outros que estavam com ele. A outra questão, irmãos, é a palavra é muito interessante. O irmão frisou bastante essa questão da palavra, e eu queria só relembrar essa questão da palavra. O que é que nos pode nos libertar? Por um lado, saber a nossa condição, saber que somos pecadores, mas por outro, é a palavra. A obediência de Pedro, quando não pescou nada e colocou a rede naquele lugar, foi uma palavra específica, foi uma palavra espontânea, foi uma palavra precisa, segundo a necessidade dele. Nesse momento, foi aquilo que ele estava precisando. E falou para ele, põe a tua rede em tal lugar, e quando saiu o quê? Saiu um monte de peixes. Um monte, ele não podia acreditar tudo aquilo. Irmão, isso é muito importante, porque quem nos sustenta é o Senhor, mas por outro lado, precisamos da palavra. E aí a palavra seria rema, né? A palavra instantânea, específica, do momento que o Senhor fala para mim e fala para você, e falou para Pedro, e com certeza os outros também devem ter sido ajudados, né? E isso libertou eles daquela condição. Eles saíram daquilo e com certeza eles foram para Jerusalém, porque a Bíblia fala assim, mais ou menos, os que entendem da Bíblia falam que a Bíblia não fala de datas específicas, né? Acho que 2 ou 3 semanas depois que o Senhor morreu, ele voltou de novo para a pescaria. Acontece isso conosco também, irmãos. Mas graças ao Senhor, o Senhor pode nos libertar. Amém. Só isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia, irmão. Palavra, irmãos. Que encorajamento, irmão. Irmão Genário, tamo junto, irmão Genário. Amém, amém. O único aqui, quem perde a sua profissão é a Mauri. Irmãos, Deus seja louvado pelo seu irmão. Tenha um bom domingo. Neste barco, o único que perdeu a sua profissão é a Mauri, porque os sãos não precisam de médico. Verdade, irmão. E não tinha alfaiateiro também. O irmão Genário, você sabe, você costurou a palavra
com uma linha maravilhosa. Outra vida. Você sabe o que eu lembrei? Na hora que o Senhor fala, avisa a Pedro, né? Ele deixa tão registrado no final de João, porque você pensa bem, irmão, a paciência que o Senhor teve e sabia. Olha, o currículo do Pedro ter negado o Senhor, tantas situações que o Senhor colocou, mas a paciência que o Senhor sabia, né? Mas aí, no final, olha esse versículo aqui. Ele fala, apacenta minhas ovelhas, no finalzinho de João 21, fala, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde que querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás a mão e outro te cingirás e levará para onde não queres. Irmãos, é isso que o Senhor quer na maturidade da nossa vida. Amém. Mesmo que o mar esteja revolto, que as provações sejam fortes, ele está cingindo o nosso caráter, está cingindo a nossa vida e está preparando para algo muito maior. Né? Amém. Porque tem hora que a gente não enxerga o que está acontecendo, o mar está revolto, mas o Senhor está à frente. Então, eu queria que o irmão se sentisse acolhido. Amém. O que o irmão passa numa instância, eu tenho certeza que eu passo também. Amém. Então, seja firme, irmão. Nós Amém. estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Tamo junto. Amém. Tamo junto. Engasguei aqui, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja abençoando os irmãos. Amém. Que lugar lindo que o Vitor e a Lília tá aí. Faz um Tá vídeo vendo? assim, irmão. Passa aí. Mostra esse Tá lugar bom. aí, irmão. Tá bom, Olha irmão. aqui. Então tá bom. Bonito, hein? É a Tá terra bom. prometida. A Terra terra prometida. Amém. A graça e a paz, Amém. irmão. Amém. Graça Bem, e irmão. paz, irmão. Uma alegria estar junto. Amanhã Amém. estamos mais. Amém. Amém.